Olá, pessoal! Hoje daremos início à semana 4 do PET 4. Vamos falar a respeito de isomeria espacial. A gente viu na semana passada a respeito da isomeria plana. Conhecemos sobre os isômeros de cadeia, isômeros de posição, isômeros de função, metameria e tautomeria. A gente também aprendeu que a isomeria é um fenômeno em que os compostos apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam, no caso da isomeria plana, fórmulas e estruturas, né, propriedades químicas ou físicas diferentes, certo? Aí, na isomeria plana, a gente consegue ver através da fórmula onde estão essas diferenças, seja para identificar se as funções são diferentes, seja para identificar se as cadeias são diferentes, ou se a gente está tendo uma posição, ou uma metameria, ou uma tautomeria. Na isomeria espacial, a gente precisa observar os compostos agora de uma maneira diferente. Então, se você observar a cadeia no plano, você não consegue ver nenhuma diferença. Então, precisa ser agora no espaço. A isomeria espacial, ela é de dois tipos. Ela pode ser a isomeria geométrica ou isomeria ótica. Aí agora, como eu falei, a gente vai identificar as diferenças entre os isômeros a partir das fórmulas espaciais. A isomeria geométrica também é conhecida como isomeria cis-trans, que a gente vai começar a falar a respeito dela. É uma isomeria onde os compostos se diferenciam exatamente pela posição no plano dos ligantes ao carbono. Uma curiosidade a respeito da isomeria geométrica é que nela o que vai mudar nos compostos são as propriedades físicas. Ou seja, se você observar a estrutura de dois compostos que possuem isomeria geométrica, você não vai ver nenhuma diferença. Porém, se você analisar as propriedades físicas dos dois compostos, são totalmente diferentes. Então, vamos lá. Então, como eu falei, a isomeria geométrica também é chamada de isomeria cis-trans. Existem duas condições para que essa isomeria aconteça. A primeira delas é que os compostos têm que apresentar uma ligação dupla. Não pode ser nem simples nem tripla, tem que ser uma ligação dupla entre os carbonos, correto? E os carbonos que têm a ligação dupla, eles têm que ter os seus ligantes diferentes. Ou seja, esse carbono aqui está ligado numa ramificação, né, num substituinte 1 e no substituinte 2, R1 e R2. Obrigatoriamente, R1 tem que ser diferente de R2. Da mesma maneira, esse outro carbono aqui da ligação dupla, o R3, o substituinte 3, tem que ser diferente do R4. Não tem nenhum problema se R1 for igual a R3 e o R2 for igual ao R4. O que não pode acontecer é os ligantes do mesmo carbono serem semelhantes. A gente vai ver isso aqui na sequência agora. Então, aqui, ó. Então, observa que esse quadro que a gente colocou aqui é como se fosse, está indicando o plano, certo? Então, aqui a gente tem um carbono, outro carbono. Então, o que que você percebe? Na parte tem a ligação dupla entre eles, está aqui. Na parte superior da ligação, eu tenho um cloro aqui e um cloro no outro carbono. Os dois ligantes são iguais, mas em carbonos diferentes. Na parte inferior do plano, eu tenho os hidrogênios. Então, o que que a gente percebe? A gente tem dois ligantes diferentes e os ligantes iguais dos carbonos diferentes estão na mesma posição no plano. Então, aqui, ó, os dois cloros estão acima, os dois hidrogênios estão abaixo. Ou seja, os ligantes iguais estão do mesmo lado do plano. Então, como os ligantes estão do mesmo lado, a gente fala que esse aqui é o isômero cis. Por que o isômero cis?
porque cis significa do mesmo lado. Então, os ligantes iguais, no caso aqui, o cloro e o cloro, estão do mesmo lado. A gente pode observar nesse segundo aqui, que agora os ligantes iguais, ó, tem um hidrogênio na parte superior do plano e um hidrogênio na parte inferior do plano. Poderíamos fazer a mesma coisa analisando em relação ao cloro. Então, a gente observa que os ligantes iguais agora estão de lados opostos, né? Um para cima e o outro para baixo. Então, como os ligantes estão de lados opostos, a gente fala que eles estão na posição trans. Trans significa lados contrários, lados opostos. Então, cis, mesmo lado, trans, lados opostos. Então, esses dois compostos são isômeros, né? Isômeros geométricos. Por quê? Obedecem às duas condições. Tem a ligação dupla entre eles e tem os ligantes diferentes, né? Ligados ao mesmo carbono. A gente pode ter também, como é nesse caso aqui, os ligantes. Eu já fiz. Tá. Vamos lá. A gente pode ter também, nesse caso aqui, todos os ligantes diferentes, que é esse caso aqui, tá vendo? A gente tem uma ligação dupla entre os carbonos, temos hidrogênio e cloro, quer dizer, nesse mesmo carbono, os ligantes são diferentes. Nesse outro carbono tem um bromo e um metil, vamos colocar que é um metil, que também são, embora eles estejam na cadeia principal, tá? Então, também estão de lados diferentes. Então, a gente observa que os ligantes, colocando como R1, R2, R3 e R4, todos eles são diferentes. Então, a gente já viu que quando eles são iguais, a gente consegue colocar mesmo lado, lados opostos, né? Quando a gente colocar os ligantes iguais do mesmo lado, os ligantes diferentes de lados opostos. Mas se a gente tiver todos os ligantes diferentes, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai proceder? Nesse caso aqui agora, a gente vai olhar as massas atômicas, tá? Considera todas as massas, você pode colocar em pé ou deitado, tanto faz. Lembrando que você vai dividir aqui ao meio, né? E observar quem estaria acima e quem estaria abaixo. Então, o correto aqui é a gente dar massas atômicas para todos os compostos. Eu já coloquei aqui é o hidrogênio, tem massa atômica 1 unidade, né? O metil, que não é um metil, na verdade, faz parte da cadeia, mas nesse pedacinho aqui é só um metil, ele vai pesar 15 unidades. O bromo, 80 unidades. E o cloro, 35,5 unidades. Então, é só você observar agora quem é o cis e quem é o trans. Então, nesse primeiro carbono aqui, de quem que é a menor massa? É a massa do hidrogênio. Pode ser a maior também, tanto faz você usar uma quanto outra, as duas te dão a mesma resposta. Então, eu vou pegar a menor, tá? O hidrogênio aqui, a massa é 1, então do lado de cá, entre hidrogênio e cloro, a menor massa, vamos pegar, a menor massa é do hidrogênio. Do lado de cá, a menor massa é a menor massa do metil, que é 15. Então, o que que a gente percebe nesse primeiro aqui? As menores massas estão de lados opostos, tá vendo? Ó? Aqui, o H e o Br estão para cima, o Cl e o CH3 estão para baixo. Então, esse aqui é o isômero trans, que a gente também chama de isômero E, tá? Trans ou E é a mesma coisa. Esse é o 2-bromo, 1-cloropropeno, o isômero trans. Nesse de cá, o que, que a gente observa? Que os ligantes de menores massas ou de maiores massas estão do mesmo lado, certo? Então, como eles estão do mesmo lado, a gente, tanto é que o H e o CH3 ou o Cl e o Br estão do mesmo lado. Então, a gente fala que esse é o isômero cis ou Z. Z também indica cis, certinho? Então, se as massas forem todas diferentes, é só você analisar a massa de cada um e colocar a mesma massa, menores massas para um lado ou menores massas de lados opostos, ou maiores massas do mesmo lado ou maiores massas de lados opostos, correto? Então, tanto faz você analisar pelas maiores, quanto você analisar pelas menores massas.
Lembrando que os valores das massas atômicas a gente pega na tabela periódica, certinho? Então, isso vale para as cadeias abertas. Se a cadeia for fechada, aí é dispensável a questão da ligação dupla. Não precisa mais ter ligação dupla, mas eu preciso olhar os carbonos, os ligantes que formam a cadeia, e entre dois carbonos vizinhos, a gente vai ter que ter ligantes diferentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a cadeia está fechada com 5 carbonos, a gente não vai considerar esse carbono aqui dessa ponta que eu estou circulando, porque aqui é um hidrogênio, aqui também é outro hidrogênio. Ou seja, os ligantes desse carbono são iguais. Como eles são iguais, eu não considero. Mas se a gente observar esses dois carbonos aqui, esse carbono está ligado num cloro e num hidrogênio, e esse carbono também está ligado num cloro e em outro hidrogênio. Então, em cada carbono, os ligantes são diferentes entre si. Então, como que a gente vai analisar aqui agora? Então, observa que o plano está aqui, né, entre eles. Então, o que que a gente percebe? Que os cloros estão todos dois para cima do plano e os hidrogênios estão abaixo. Então, ligantes iguais do mesmo lado, isômero cis. Nesse outro caso aqui agora, ó, eu tenho o cloro para frente, o hidrogênio para frente, e nesse aqui o cloro para trás e o hidrogênio para trás. Então, os ligantes iguais estão de lados opostos. Então, esse vai ser o isômero trans. Lembrando que se os ligantes fossem todos diferentes, o que que a gente faria? Calcularia todas as massas de cada um e veria qual era a menor de cada lado ou qual era a maior de cada lado. Iríamos observar ligantes iguais ou ligantes diferentes de lados opostos ou de lados do mesmo lado. Ou ainda maiores massas ou menores massas, né? Quando eles forem todos diferentes, você pode olhar tanto as menores massas quanto as menores massas, como a gente fez nesse caso aqui. Aqui eu analisei pelas menores, mas também poderíamos ser analisado pelas maiores, que são as que estão com o asterisco aqui, ó. Certinho? Então, tanto faz de um jeito ou de outro. Então, fechamos aqui a isomeria geométrica. Só para recapitular, se a cadeia for aberta, eu preciso de duas condições. Eu preciso que entre os carbonos haja uma ligação dupla e que os ligantes desses carbonos que estão fazendo a ligação dupla sejam diferentes entre si. Eles podem ser todos diferentes ou eu posso ter alguns iguais. Se todos forem diferentes, a gente calcula a massa atômica de todos eles e considera maiores massas ou menores massas, tanto faz, do mesmo lado ou de lados opostos, correto? Então, vamos agora para a isomeria ótica. A isomeria ótica também é muito importante, tá? Importantíssima. E ela vai estudar exatamente os compostos orgânicos agora que vão mudar o seu comportamento diante da luz polarizada. O que que significa isso? Vamos começar. Então, vamos lá. Na isomeria ótica, então, o que que a gente vai ter? Uma isomeria espacial, onde os isômeros vão desviar o plano de vibração da luz polarizada. Antes de começar a falar desse desvio do plano de vibração da luz polarizada, vamos entender o que que significa uma luz polarizada. Para a gente ver a diferença aqui, observa bem. A gente tem a luz natural, que é essa luz do sol, a lâmpada, né? Como que a gente vê? A gente vê ondas eletromagnéticas com vibrações dispersas em infinitos planos de vibração. O que que significa isso? Se você observar, por exemplo, um farol de um carro vindo pela neblina, por exemplo, a gente consegue ver que a luz ela vai incidir em todos os ângulos, né? Assim, então, ela vai abrir em todos os planos, ela vai vibrar em todos, ela vai dispersar em todos os planos. É por isso que quando a gente desenha um sol, quando a gente é criança, como que a gente faz? Faz a bolinha e puxa aquele tanto de raio ao redor daquela bolinha, não é assim? A gente faz isso por quê? Porque a luz é a luz natural, né? Ela vai dispersar
em infinitos planos de vibração. Quando você pega a luz polarizada, o que que vai acontecer? A gente vai juntar todas essas ondas para vibrar num único plano. Então, ela vai vibrar apenas numa direção e em um mesmo sentido. Aqui só está na vertical, tá vendo? Então, todos os feixes de luz que estavam incidindo aqui, eles se condensam numa única onda. Então, aqui a gente percebe o seguinte, que é totalmente diferente. A gente vai ver essa luz, por exemplo, nos lasers, né, que concentra toda a luz num único feixe. Vamos colocar assim, ficar mais bonitinho. Então, a luz natural, os feixes de luz, eles vão vibrar em todas as direções. A luz polarizada, o feixe vai vibrar em um único plano. Então, todo feixe de luz vai se concentrar, né, formando um feixe só, numa única direção e num único sentido. Certinho? Então, para a gente poder entender a isomeria ótica, a gente vai precisar dessa luz polarizada. A gente não conseguiria ver pela luz natural. Aí, como que funciona? Como é que eu vou fazer para passar essa luz natural para ser uma luz polarizada? Então, observa bem que a gente tem uma fonte de luz, aqui pode ser uma lâmpada, pode ser uma lanterna, né? Essa luz, ela vai passar pelo polarizador. Então, o que que a gente observa? Que a luz natural, tá vendo? Que ela está dispersando em vários sentidos. Passou pelo polarizador. Quando passou, o que que aconteceu? Ela foi polarizada. Quando ela foi polarizada, ela vai atravessar um tubo que tem a amostra, né, do composto orgânico. E quando essa luz passa pelo composto orgânico, ela vai sofrer um desvio, que a gente vai observar pelo analisador aqui, ó. Então, quando ela vai desviar, ela pode desviar para a esquerda, pode desviar para a direita ou pode não sofrer desvio nenhum. Então, a gente vai observar isso aqui quando ela passar por esse analisador aqui. Aí, de acordo com o tipo de desvio que ela sofrer, aí a gente vai entender que esse composto tem isomeria ótica. Então, vamos lá. Então, se ele tiver isomeria ótica, ele vai formar substâncias oticamente ativas. O que que são substâncias oticamente ativas? São aquelas substâncias que, quando recebem a luz polarizada, elas fazem girar, né, essas ondas elétricas e magnéticas da mesma forma que se visualiza com a luz natural. Então, elas vão fazer com que a luz polarizada sofra um desvio. E se ela pode sofrer desvio de duas maneiras. Ela pode desviar para a direita ou ela pode desviar para a esquerda, certo? O que a gente chama de formas assimétricas. Mas como que eu vou saber para onde que está sendo feito esse desvio? Como que eu vou saber se a minha substância consegue desviar ou não se eu não tenho um polarímetro? Então, o que acontece é o seguinte, tá vendo? A luz está vindo aqui, aí está atravessando o meu composto aqui. O que que aconteceu? Nesse caso aqui, desviou para onde? Desviou para a direita. Então, como ela desviou para a direita, vai formar um ângulo mais alfa, que a gente fala que é positivo, né? E vai formar uma substância chamada destrógira, que a gente vai colocar um Dzinho. Então, destrógira, porque desviou a luz polarizada para a direita. E assim como ela desvia para a direita, vai ter uma outra substância semelhante a ela, que vai desviar para a esquerda, que vai criar um ângulo menos alfa. Aí é chamada de substância levógira, que vai ser o Lzinho. Então, o mais ou o D está indicando a substância destrógira, e o L ou menos está indicando a substância levógira. Destrógeno desvia para a direita, levógeno desvia para a esquerda. As substâncias oticamente ativas também são chamadas de enantiomorfos, antípodas óticos ou enantiômeros. Tanto faz você falar qualquer uma dessas três, está querendo dizer a mesma coisa. Lembrando que, se eu tenho uma substância destrógena,
automaticamente também vai existir uma substância levógera. Mas como que eu vou saber se a minha substância tem isomeria ótica? Vamos lá. A primeira condição para que ela tenha isomeria ótica é que eu tenha um carbono quiral. Ou um carbono assimétrico. O que significa carbono quiral? O carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligações e as 4 ligações são diferentes entre si. Lembra do R1, R2, R3, R4? Então, todos os 4 ligantes estão no mesmo carbono. Agora, não tem mais ligação dupla nesse carbono, tá? E esse carbono está fazendo 4 ligações diferentes entre si. Então, os 4 substituintes são todos iguais. Perdão, os 4 substituintes são todos diferentes. Então, quando um carbono estiver ligado a 4 ligantes diferentes, ele é chamado de carbono assimétrico ou carbono quiral. Por que assimétrico ou por que quiral? Assimétrico é porque não tem simetria. Ou seja, se você dividir esse carbono em 4 partes, 2 partes, 3 partes, nenhuma das partes é igual à outra porque os ligantes são diferentes. E usa-se o termo carbono quiral porque compara-se com a mão. A gente fala que nossa mão é assimétrica. Se você pudesse pegar um desenho de uma mão e se você cortasse em quantas partes você quisesse, você nunca vai achar um lado igual ao outro, porque a mão é totalmente assimétrica. Porém, a gente pode falar que a mão direita é a imagem especular da mão esquerda e vice-versa. O que significa isso? Que se eu colocar a minha mão direita diante do espelho, o reflexo que eu vou ver no espelho, a imagem especular que eu vou enxergar, é a imagem da minha mão esquerda. Não é assim? Se eu colocar a minha mão esquerda diante de um espelho, a imagem especular que eu vou enxergar é a imagem da minha mão direita, certo? Então, lá na isomeria ótica, a gente vai precisar usar os espelhos para que a gente possa identificar essa quiralidade, tá certo? Então, a gente pode ter compostos com um carbono assimétrico, com vários compostos assimétricos, com 2 carbonos assimétricos iguais, ou compostos sem carbonos assimétricos. A gente vai ver todos eles na sequência aqui agora, para poder entender direitinho. Então, aqui no nosso primeiro exemplo, compostos com um carbono assimétrico. Então, para ficar bem claro, por que esse carbono que eu estou circulando aqui é um carbono assimétrico ou um carbono quiral? Porque, olha só, esse carbono está fazendo 4 ligações. Para cima eu tenho hidrogênio, para baixo eu tenho hidroxila, para a lateral esquerda eu tenho um metil e para a lateral direita eu tenho um grupo carboxila. Então a gente percebe que todos os ligantes desse carbono aqui são diferentes entre si. Então, como todos esses ligantes são diferentes, esse carbono que eu estou destacando aqui é um carbono quiral. Então, se eu pegar esse composto e colocar um espelho aqui na frente, porque como eu não vou ter para poder fazer no meu caderno o polarímetro, o composto, a gente vai usar o espelho para poder identificar os isômeros. Então, quando você coloca o espelho, o que você vai enxergar do outro lado? Esse que estava à esquerda passou para a direita, não é assim? Esse que estava à direita passou para a esquerda, o que estava em cima continua em cima, o que estava embaixo continua embaixo. Então, o que a gente percebe? Que quando você coloca um espelho, a gente vai criar 2 compostos. Eu vou ter um destrógeno e um levógeno. Se eu falar que esse aqui é o meu levógeno, esse aqui vai ser o meu destrógeno. Se eu falar que esse aqui é o meu destrógeno, esse aqui vai ser o meu levógeno. Então, a gente, com um carbono, a gente consegue formar 2 compostos, tá certo? Que eles são chamados de levógeno e destrógeno. Lembrando que quando
eu tenho dois compostos, a propriedade física deles é a mesma, tá? Não vai mudar as propriedades físicas. Vai mudar uma outra coisa, daqui a pouquinho eu falo para vocês, tá bom? Então, lembrando que enquanto na isomeria geométrica a mudança é nas propriedades físicas, na ótica não é. Já já eu falo o que, é que vai acontecer com eles aqui. Então, formamos dois isômeros, o D e o L, ou L e o D, tanto faz, né? O destrógeno e o levógeno, certo? Então, são esses dois. Se a gente tiver 50% desse e 50% desse, a gente está formando o que a gente chama de mistura racêmica. Cada dois isômeros, né, o destrógeno e o levógeno, 50% de cada um, vai me formar uma mistura racêmica que ela vai ser oticamente inativa. Por quê? 50% do positivo, 50% do negativo. Então, quando eu junto as duas, eu vou ter uma mistura chamada mistura racêmica, que é oticamente inativa. Então, vamos lá. Então, se eu fosse colocar assim, tem esse composto, o que, que a gente formou? Um destrógeno e um levógeno. Formamos dois isômeros oticamente ativos. E mais o que? Uma mistura racêmica. 50% do primeiro, ou de D, e 50% de L. Certinho? Vamos seguir. Então, se eu tiver mais de um carbono, né? Ou carbonos assimétricos diferentes. Aqui nesse caso, para a gente escrever, eu recomendo vocês fazerem essa estruturazinha que a gente chama de estrutura de Fischer. Não precisa nem colocar os carbonos se você não quiser, pode fazer o tracinho direto, porque você consegue visualizar melhor quando coloca no espelho. Então, a gente tem dois carbonos quirais, certo? Tem esse e tem esse. Por que esse carbono aqui é quiral? Esse que eu estou destacando. Porque ele está ligado acima com um grupo carboxila, à esquerda com o hidrogênio, à direita com uma hidroxila e abaixo com todo esse grupo aqui. Então, todos quatro são diferentes. Se você pega esse outro carbono, ele está ligado acima com todo esse grupão aqui, à esquerda com esse hidrogênio, à direita com o CH3 e abaixo com o COH. Então, são todos diferentes entre si, correto? Então, vamos lá. Colocamos o espelho. Então, o que, que a gente vai enxergar? Todo mundo que estava à esquerda passou para a direita. Todo mundo que estava à direita passou para a esquerda. E cima e embaixo continua a mesma coisa. Então, formamos dois isômeros. Esse composto B é a imagem do composto A. O que a gente pode fazer ainda? Tornamos colocar o espelho. E agora a gente vai analisar apenas o primeiro. Ó. Ficou H, OH, tá vendo que o primeiro inverteu? E o segundo permaneceu no mesmo lugar. Então, a gente faz assim, ó, coloca o espelho só no primeiro, né? Colocou o espelho no primeiro, aí girou. Então, aqui você formou o segundo composto. Então, você observa que são esses quatro aqui que a gente consegue formar. Existe uma fórmula que eu vou mostrar já já, como que a gente pode identificar quantos isômeros a gente vai formar. Se eu tiver dois carbonos quirais, eu vou formar. Se eu tiver um carbono quiral, eu vou formar dois isômeros, dois isômeros oticamente ativos. Se eu tiver dois carbonos quirais, eu vou formar quatro isômeros oticamente ativos. Então, nesses dois pares aqui, o que a gente sabe? Que o A é a imagem do B, então o A é o destrógeno e B é o levógeno, e o C é a imagem do D, então o C é o destrógeno e D é o levógeno. Então, formamos ao todo nós formamos quatro enantiomorfos, certo? Ou enantiômeros, né? Formamos quatro enantiômeros. E aqui a gente percebe o seguinte, que nós vamos ter duas misturas racêmicas, 50% de A
mais 50% de B formam uma mistura racêmica, 50% de C mais 50% de D forma outra mistura racêmica. Então, a gente vai ter ao todo duas misturas racêmicas. A partir de dois carbonos quirais, a gente vai ter a presença dos diastereoisômeros. O que são diastereoisômeros? São aqueles compostos que não são imagens especulares uns dos outros. Por exemplo, eu sei que A é imagem de B, ou B é imagem de A. Então, se A é imagem de B, A não é imagem de C, certo? A não é imagem de C e A não é imagem de D, correto? Se B é imagem de A, então B não é imagem de C e B não é imagem de D, que eu coloquei aqui, certinho? Então, eles são chamados de diastereoisômeros. Então, aqui em cima nós temos 4 enantiômeros ou 4 enantiomorfos, que são aqueles que um é a imagem de espelho do outro, e os diastereoisômeros, onde ninguém é imagem de ninguém. Então, eu já sei que A é imagem de B, então, se A é imagem de B, A não é imagem de C e A não é imagem de D. Se B é imagem de A, então B não é imagem de C e B não é imagem de D. Não precisa repetir C e D, porque eu já falei em A e B, certinho? Seguindo aqui, aí a gente tem uma formulinha aqui, ó. Então, que são as substâncias oticamente ativas ou substâncias oticamente inativas. Tem uma formulinha que nos ensina direitinho como calcular. Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. Aí a fórmula fala assim, ó, para calcular os enantiômeros, que são as substâncias oticamente ativas, é só você colocar 2, onde o 2 não vai mudar, elevado a N. Esse N corresponde ao número de carbonos quirais. Então, se eu tenho apenas um carbono quiral, 2 elevado a 1, 2. Então, vai me dar apenas 2 isômeros oticamente ativos. Se eu tenho 2 carbonos quirais, 2 elevado a 2 vai me dar 4. Então, eu vou ter 4 isômeros oticamente ativos. Se eu tivesse 3, 2 elevado a 3 vai me dar 8. Então, eu teria 8 isômeros oticamente ativos. E aí vai. Então, o crescimento aqui é exponencial. As substâncias oticamente inativas, eu também tenho uma formulinha que vai me falar quantas misturas racêmicas eu vou ter. Então, vai ser 2 elevado a N menos 1. Então, se aqui fosse 2, como aqui são 2, então ficaria assim, ó, 2, onde N também é o número de carbonos, então vai ser 2 menos 1. 1 menos 2 menos 1, 1. Então, 2 elevado a 1 vai ser igual a 2. Então, esse composto aqui iria me dar 4 isômeros oticamente ativos, né? Seriam os 4 enantiômeros, que é o D1, o L1, o D2, o L2, destrógeno 1, levógeno 1, destrógeno 2, levógeno 2. E vai me dar duas misturas racêmicas, 50% de D1, com 50% de L1, forma o racêmico 1, 50% de D2 com 50% de L2 vai formar o R2, certo? Então, assim, é bem tranquilo, é só você aplicar a fórmula que você consegue entender direitinho. Seguindo aqui, agora a gente vai ter 2 carbonos assimétricos iguais. Significa o quê? Que todos os ligantes dos 2 carbonos são diferentes. Se eu analisar esse carbono, são iguais, perdão. Se eu analisar esse carbono aqui, ó, H, COH, OH e esse grupo de K. Esse aqui também é a mesma coisa, mas você percebe que os ligantes desse carbono são todos iguais aos ligantes desse carbono aqui. Então, a gente fala que esse carbono aqui já é a imagem desse outro carbono aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? Tem 2 carbonos quirais, não é? Então, vamos ter a mesma coisa, só que agora
a gente vai ter o que a gente chama de isômero mesômero. Esse mesômero, ele é um composto oticamente inativo, chamado de isômero meso, né? Que por compensação interna da molécula. Por que isso acontece? Porque, olha só, se você analisar essa parte de cá, não é a imagem dessa parte de cá, então automaticamente essa parte aqui, ela vai neutralizar essa parte daqui. Então, a gente continua tendo as misturas, vamos continuar tendo os destrógenos, os levógenos e as misturas racêmicas, mas vai aparecer um terceiro composto que é chamado de mesômero, que vai ser, é porque uma parte aqui é a imagem automática da outra. Então, quando eles forem iguais, a gente vai ter esse chamado mesômero. O mesômero, ele é oticamente inativo, tá? Então, não tem atividade ótica com esse composto aqui. Seguindo aqui, a gente viu todos os tipos de isomeria, né? Lembrando, então, recapitulando aqui, que na isomeria plana, o que muda é a estrutura do composto no plano, né? Sim. Então, só de olhar a imagem, eu consigo perceber aonde está tendo a mudança no composto. Agora, quando você pega a isomeria geométrica, a isomeria espacial, eu preciso observar no espaço. Não dá mais para eu analisar apenas com a fórmula desenhada. Você percebe o seguinte, que quando o composto tem isomeria espacial, eu preciso analisar, ou no caso da isomeria geométrica, onde eu vou perceber que os compostos vão diferir quanto às propriedades físicas, ou seja, ponto de fusão, ponto de ebulição, né? Quando eu pego a isomeria ótica, o que vai acontecer, esses compostos eles têm tudo igual, porém a sua atividade ótica é diferente, porque elas vão desviar a luz polarizada, seja para a direita ou seja para a esquerda. Alguns exemplos de compostos que têm isomeria ótica que a gente poderia dar aqui para vocês, por exemplo, é a do ácido lático. O ácido lático, ele está presente no leite, né? Ele está presente no leite, e ele também está presente dentro dos nervos, né? Dentro do líquido sinovial, por exemplo, do joelho, e vai conferir cãibras. A gente pode ter cãibras. Então, assim, observa bem que enquanto um está presente no leite, o outro é um causador de cãibras. Quer dizer, tem ações totalmente diferentes, mas tem propriedades semelhantes. Porém, devido ao desvio que eles fazem da luz polarizada, eles vão se comportar de maneira diferente. Um outro exemplo que a gente tem também é do colesterol. A gente tem o HDL e o LDL, ou seja, são dois tipos de colesterol com comportamentos totalmente diferentes no nosso organismo, mas eles são quimicamente semelhantes, né? A fórmula é a mesma. Se você pegar uma estrutura do colesterol e analisar, você não consegue ver nenhuma diferença. Porém, eles têm um comportamento totalmente diferente no organismo, ok? Então, fechamos a nossa isomeria. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Vocês podem pegar o material de vocês depois e dar mais uma olhada para poder reforçar, porque esse assunto é um assunto que, para a gente falar apenas aqui, é mais complicado, precisaria de um espaço maior, de um tempo maior. Mas eu espero que vocês tenham entendido e a gente continua na semana que vem, já entrando com o PET 5, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.